Doutrinas de demônios. Estamos vivendo em tempos de doutrinas de demônios. Conforme 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, e seu verso 2 também, diz o seguinte: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Hoje, muitas pessoas estão dando ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos, doutrinas de demônios. Hoje temos religiões afro, quimbanda, candomblé, umbanda, temos religiões advindas da Índia, né? Principalmente o hinduísmo, o budismo do Oriente também, e são falsas doutrinas. Falsas doutrinas, o que mais tem é doutrina hoje, religiosa, falsas religiões. Conforme 2 Timóteo 4, em seu verso 3, diz também: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus irmãos, eles não estão suportando a sã doutrina, aquilo que é são, que é reto, não desvia para a direita nem para a esquerda. Eles não estão aceitando mais os ensinamentos de nosso Criador. Porque o ensinamento de nosso Criador, ele é justo, ele é reto, ele é íntegro. E o ser humano, ele é injusto, ele é corrupto, ele é sujo. E não estão suportando essa doutrina, tendo comichão nos ouvidos. O que é comichão? São bichinhos no ouvido, né? Bichinhos que espiritualmente são demônios, que estão aqui no ouvido dela, que tapa o ouvido para ouvir a verdade. Amontoarão para si mestres, conforme suas próprias vontades. Farão mestre da sua própria consciência. Eu não creio naquele, eu não creio na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, ela é uma farsa, ela é uma mentira. Eles não têm mais, né, uma sã consciência, um coração limpo para aceitar a verdade do Senhor, né? E eles desviarão os ouvidos da verdade e darão ouvidos a fábulas, a mentiras. E hoje é o que mais tem. Doutrinas de demônios, mentiras. Mentiras, hoje demônios, né, por intermédio das religiões, estão infiltrados, misturando verdade com mentiras. Estão colocando enganos na consciência das pessoas. E um exemplo é a quimbanda, umbanda, candomblé, né, que eles citam trechos bíblicos, distorcem, eles simplesmente interpretam a palavra do jeito que eles querem e colocam aquele trecho da Bíblia na vida deles e vivem daquela forma. Eles não querem descobrir a verdade, porque quando fala a verdade, machuca. Para de fumar, para de beber, para de se drogar, para de fazer sexo fora de casamento, para de sair do homossexualismo, né? Para de se corromper, de se apegar aos dinheiros, aos valores corruptos deste mundo. Eles não querem, porque isso é doloroso para o próprio ego, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos se apostatarão da fé. Eles sairão da fé de Cristo, da fé de Jesus. Quem? Aquele que já ouviu a palavra, né? Cristão. Hoje muito cristão estão se socorrendo ao budismo, ao hinduísmo, a umbanda, quimbanda, candomblé, a magia negra, a feitiçaria. Por quê? Porque o diabo vem com o prato cheio. Toma, viva a vida desse jeito. Você pode fumar, você pode beber, você pode ir pra balada, você pode ter relação sexual, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Agora, quando diz lá, né, que você não pode se prostituir, não pode fazer sexo oral, não pode fazer aquilo, isso, não pode beber, se embriagar, não pode falar palavrão, você não pode se comportar indecentemente, mostrar o seu corpo, aí ninguém quer. Ninguém quer. Tempos difíceis, né? São homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? A consciência está fechada, ferro quente para cauterizar. Um machucado passa na mente aqui, ó, não entra mais nada. Pode pregar que não entra. Infelizmente. E aí esses são os tempos que nós estamos vivendo, né? Infelizmente. Muitas falsas doutrinas. Demônios incorporados em pessoas dizendo para as pessoas o que fazer.
E as pessoas dando ouvido a essas doutrinas de demônios. Na igreja, falsos profetas, falsos pastores, com espíritos demoníacos no corpo. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 22, diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor que fazer sacrifício. Então, de nada adianta você jejuar, você andar 300 quilômetros para Deus, né? Eu estou fazendo uma campanha aqui, 20 dias, 80 dias, o ano inteiro, mas não obedece. Primeiro vem a santidade, a obediência, os preceitos e mandamentos do Senhor. E Jesus falou que os preceitos e mandamentos do Senhor, a lei se resume a 2 mandamentos: amar o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua mente e teu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Porque se tu amas a Deus, você segue a Deus e Ele é santo. 1 Pedro capítulo 1,16, seja santo, porque Deus é santo. E se você faz a vontade dEle, por consequência, tornar-se-á santo. E por conseguinte, ao amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos acolher os irmãos necessitados, nós iremos querer que os outros irmãos se salvem, pregaremos o evangelho a toda criatura. E queremos que as pessoas vão para o céu conosco, porque nós amamos elas. Mas, no entanto, hoje há muitos falsos profetas, há muitos mentirosos. São hipócritas, homens mentirosos, que não querem ouvir a verdade, comichão nos ouvidos. Em seguida, diz no verso 23, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Né? Quando a pessoa é rebelde, ela está praticando feitiçaria. Por que está praticando feitiçaria? Porque se ela não tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo só vem por intermédio da obediência, ela está praticando a desobediência, ela está agindo conforme a vontade dela, ela tem outro espírito, só tem 2 fontes de espírito, ou é o Espírito Santo ou é o espírito que não é santo, que é o espírito demoníaco. Então não tem espírito de feitiçaria, que é o espírito de rebeldia. Eu não quero dar ouvidos à obediência. Eu não quero praticar o que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer a minha vontade. Isso é feitiçaria. Né? E depois fala assim também, né? que assim como que a arrogância é a idolatria. Parece que é a idolatria, porque a pessoa arrogante, ela faz os seus princípios, os teus pensamentos, as suas premissas, o que ela pensa, o ídolo, se faz um ídolo daquilo, das concepções dela, dos pensamentos dela. Por quê? Porque ela ama aquilo que ela pensa e ninguém vai tirar aquilo dela. É soberbo, orgulho. Eu penso dessa forma e acabou, ninguém vai mudar. Só que o que está na Bíblia é isso, tem que seguir o que está nos preceitos e mandamentos do Senhor, o que está nas Escrituras. É o pão da vida, é a palavra de Deus. E as pessoas estão seguindo o que está no coração, o que está na mente. Né? Então é isso, feitiçaria é igual a rebeldia. Por quê? Porque aquele que pratica feitiçaria, os feiticeiros, por exemplo, eles estão afastados da palavra de Deus. Eles estão dando ouvido a espíritos demoníacos, como fala em Timóteo, 1 Timóteo 4. Eles estão ouvindo doutrinas de demônios, então eles estão sendo rebeldes. Como eles estão sendo rebeldes, agindo com o coração deles mesmo, e a carne é corrupta, eles estão com o espírito de feitiçaria no corpo. Né? Espírito de feitiçaria. E aquele que é arrogante também, que não aceita o que está na Bíblia, o que está na palavra do Senhor, ele está praticando idolatria, porque ele está idolatrando as próprias convicções. Eu idolatro, eu sou bonzão, é a minha vontade, não é sua. Então, enfim, esse é o problema da humanidade hoje, a arrogância, né? Que é a idolatria, e a rebeldia, que é isso, a rebeldia é o espírito de feitiçaria. E o que é heresia? Né? Agora voltando aqui, heresia. Por que as pessoas dentro da igreja estão com o espírito de feitiçaria? Elas estão sendo rebeldes ao Senhor, estão sendo hereges. E o que é heresia? Heresia vem do grego de escolher, palavra grega, né? Escolher. Elas estão escolhendo versos bíblicos, passagens bíblicas e negando outras passagens. As pessoas pregam sobre Jesus ama você, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e então ele te deu vida em abundância, para liberdade para você viver, né? Do jeito que você quer. Jesus te ama, isso é mentira, você tem que mudar, ele ama, ele quer o seu bem, mas você tem que mudar. Céu, inferno, demônios não existem, arrependimento, santidade, parece que não existe, isso é heresia, eles estão pregando só aquilo que eles querem, o que é conveniente ao meu coração. E isso é uma arma do demônio, porque o demônio coloca aqui na mente, será que eu tenho que acreditar em tudo que está na Bíblia mesmo? Será? Né? Muita gente não concorda.
que mulher não pode ser pastora, né? Porque hoje o costume dos homens colocou já na humanidade que mulher pode ser pastora. Só que isso está invertendo a ordem do Senhor. O homem é a cabeça da mulher. Não é a mulher a cabeça do homem, assim como Jesus é a cabeça do homem. Se a mulher tem domínio sobre o homem, então o homem tem domínio sobre Jesus também? Não pode inverter a ordem. Então isso já foi estabelecido, essa doutrina do demônio aqui na Terra. E as pessoas estão dando ouvidos a demônios. Está tudo invertido hoje, está tudo invertido, né? E não pregar sobre condenação eterna é algo satânico. Pois se as pessoas vivem como se não houvessem o amanhã, uma condenação, um julgamento, um juízo, elas se apegam a este mundo carnal, se apegam à carne, à carnalidade. A carnalidade é isso. Você viver a vida nos prazeres como se não houvesse um amanhã, como se você nunca fosse morrer. Isso é carnal. A carne que é isso, que é os prazeres da vida, enquanto que o espírito está preocupado somente com a salvação. Infelizmente, hoje as pessoas estão preocupadas com isso, né? E hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito disto, o espírito de feitiçaria nas igrejas e o engano religioso, né, que está acontecendo hoje no mundo. Hoje muitas pessoas vão na igreja e acham que estão com o Espírito Santo no corpo, enquanto que estão com o espírito de feitiçaria no corpo, espírito demoníaco. Estão falando em línguas, estão cantando lá em línguas e até interpretando muitas vezes com demônio no corpo. Né? O demônio interpreta, o demônio fala em línguas hoje em dia, o demônio está fazendo tudo aí. E as pessoas acreditam que é o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar numa pessoa se ela não prega a verdade? Né? Porque a pessoa, você vai em igreja hoje, tem igreja que parece que não existe inferno, não existe salvação da alma, não existe santidade. Você diz santo porque o vosso Deus sou santo. Não prega lá se você sair da mentira, se você não sair do engano, da feitiçaria, da ira, se você não sair do homossexualismo, da bebedice, das orgias, não sair daquilo, tudo que vai contra a vontade do Senhor, conforme 1 Coríntios 6, capítulo 6, verso 9 e 10. Eles não pregam a respeito disso, do pecado. Parece que é proibido falar de pecado. Você tem que ser feliz. O importante é ser feliz. Parece entretenimento a igreja hoje. Eles não vão para adorar a Deus, mas sim para ficar, Jesus, muito obrigado. Deus vai trazer a bênção. Deus está te trazendo outra esposa. Deus está te trazendo outro marido, sendo que o casamento é só uma vez na vida. Até que a morte vos separe. Entendeu? O que Deus uniu, o homem não separe. Então como é que está casando 2, 3 vezes? Então, vamos ver, vai pagar no dia da morte, entendeu? E a condenação, o salário do pecado é a morte, e a morte é o inferno. Eu queria dizer aqui outra passagem aqui para vocês, meus irmãos. Isaías 56 aqui. Isaías 56. Que fala o seguinte: e os estrangeiros que se unirem a Yahvé para adorá-lo e servi-lo, para amarem o nome do Eterno, e dedicar-lhe culto, todos os guardarem os sábados, deixando de profaná-lo, e se apegarem à minha aliança, todos estes trarei ao meu santo nome e darei alegria em minha casa de oração. Né? Isso está falando da obediência. Desde lá da época de Moisés, na lei de Moisés, quando eles viviam debaixo da lei de Moisés. E que lei de Moisés é essa? São 613 mandamentos que há em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem Gênesis também, que foram os 613 mandamentos, a lei, que Deus passou para as pessoas seguirem isso estritamente. Né? Então, desde a época de Moisés, quando eles seguiam a lei, Jesus renunciou à lei, eu vou falar isso também agora, mais tarde. Que Jesus ele veio, Deus em carne, se fez homem, e viu que a humanidade não consegue seguir a lei, porque a humanidade é falha, corrupta, não dá para cumprir 613 mandamentos. Então ele simplesmente falou: olha, eu vou fazer redenção agora pelos seres humanos, porque é impossível viver pela lei, nenhum homem consegue, só eu, Deus mesmo, porque o homem é falho por natureza, é impossível, é muito limitado o ser humano. Então eu vou fazer o sacrifício na cruz e libertá-los dessa lei, eles vão viver pela fé agora, não pela lei. Ok. E lá no verso 10, no mesmo capítulo aqui, fala: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. O que é sentinelas? Aqui está a sentinela de Israel, são aqueles que a sentinela que fica atento, né? Fica observando. Que no caso são os pastores que rebanhavam as ovelhas. As sentinelas estão cegas, não têm conhecimento. Todas elas como cães mudos.
incapazes de latir, né? Só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, assim como os cães de hoje em dia, pastores, querem devorar o dízimo, querem matar as ovelhas, são lobos vestidos de ovelhas, né? Não conseguem mais pregar sobre santidade, não conseguem mais pregar sobre arrependimento, céu e inferno, tem que só falar de dízimo, tem que falar que Deus vai prover, que Deus vai te dar sua bênção, e não fala do inferno, do mundo espiritual, só fala das coisas terrenas aqui. As coisas terrenas Deus sabe que nós precisamos, conforme está escrito em Mateus 15. Deus sabe que nós precisamos, né? E a nossa obediência é para herdar o reino dos céus, que é mais importante que essa vida carnal, porque hoje mesmo eu posso morrer, você pode morrer. Para onde vai a nossa alma? Para onde vai a tua alma? Eu quero ir para o céu. Então, são pastores sem compreensão, nem entendimento. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural, cada um busca com avidez vantagens para si. Quando o pastor está pregando lá, está expulsando demônio, né? Tá pondo a mão na cabeça, falando que vai curar em nome de Jesus. Aí o demônio tá com espírito de feitiçaria no corpo, espírito de demônio. O demônio sai da cabeça, vai pro pé e fala que curou o câncer. As pessoas, glória a Deus, glória a Jesus. Mentira! O cara tá com espírito de feitiçaria. Ele não prega a verdade. Aqui diz, ó, né? Busca com avidez vantagens para si. Se a pessoa só busca vantagem para si, como é que é o Espírito Santo? Porque o bom pastor, Jesus fala, ele dá a vida pelas ovelhas. E hoje, que pastor quer dar da vida pelas ovelhas? Eles estão matando as ovelhas, estão matando a fé. Às vezes um irmãozinho pobre, humilde, não tem nem margarina em casa, não tem nem um pó de margarina em casa, vai dar R$500 que ganhou no mês inteiro, R$1.000, lá para o pastor, entendeu? E aí o pastor fala, agora Deus vai abençoar a tua vida. Só que o cara já tem milhões de reais, entendeu? O cara tá andando de carro, morando num lugar de luxo, sendo que a Bíblia fala, receber de graça, tem que dar de graça. Isso é espírito de feitiçaria, isso não é o Espírito Santo, é uma linha muito tênue, muito fina que separa o Espírito Santo do demônio, do espírito demoníaco. Porque Satanás, ele está falando em língua, ele está interpretando língua, ele está, né, fingindo que está curando, que está expulsando demônio. Não está. E as pessoas estão preocupadas com os prazeres e a pessoa, o pastor, quando é um líder religioso verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai acolher a ovelha até na casa dele, se for necessário, morador de rua para morar em casa, entendeu? Quanto tempo for, né? Ou se for, ou 2 dias, 3 dias que for, né? Ajudar ele a comer, ou se não vou acolher ele em casa, mas então dá de comer para ele, dá a palavra dos céus para ele, entendeu? É o mínimo que a gente tem que fazer, meus irmãos. As ovelhas estão morrendo. As almas estão padecendo, infelizmente. Infelizmente. E por conseguinte, agora indo mais adiante, em relação ao espírito de feitiçaria no mundo espiritual, né, e nas igrejas, existem 2 fontes de poder, que é o Espírito Santo, que vem de Deus, e o espírito de feitiçaria, que vem do diabo, dos demônios. O Espírito Santo, ele nunca vai ser usado por um homem. Porque é o Espírito Santo que usa o homem. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, quando o homem consegue usar o Espírito Santo e não o Espírito Santo usar o homem, a pessoa consegue usar o Espírito Santo para bel prazer, para a própria vontade. Eu expulso aquele demônio, expulso esse, eu faço milagre a hora que quiser, aquele, esse, sem glorificar o nome de Jesus. E às vezes até glorifica o nome de Jesus, mas tudo é um mérito dele. É do ser humano, do nome da igreja, do ser humano, não é o nome de Jesus. Aquilo ali tem um espírito de feitiçaria, meus irmãos. Tome cuidado. Tome cuidado, porque toda honra e glória é o nome de Jesus eternamente. E é muito, muito difícil de separar isso. Se a pessoa não prega a verdade e está realizando milagres, as pessoas ficam focadas só no sobrenatural. Olha o que ele faz. Ele é um homem de Deus, porque ele faz isso, ressuscita os mortos, ele está curando, ele está expulsando demônios. Cuidado, o demônio tem poder também. O demônio tem poder. Ele é astuto. E eu vou provar para vocês aqui, ó, em Atos. Aqui em Atos 8, verso 9, né? Fala assim, ó. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante, ou seja, Simão, feiticeiro, ele falava que era importante, que eu sou poderoso. Olha o que eu estou fazendo aqui, estou curando enfermo, estou não sei o que, estou fazendo um laço se transformar em sapo, eu estou curando os enfermos, eu estou expulsando demônio.
E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem, Simão, é o poder de Deus, conhecido dos altos. E eles seguiam iludidos com sua mágica, com sua feitiçaria. No entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, creram nele, porque Filipe, um dos apóstolos, chegou batizando, chegou fazendo as maravilhas de Deus. O pessoal, louco, tem outro desse aí? Mas o cara faz prodígio mais ainda que Simão. E aí Simão ficou espantado, mas de onde que vem esse poder? Né? Ficou maravilhado com grandes sinais aqui, como está escrito em Atos 8. E aí ele falou assim, perguntou aos apóstolos, né? De onde que vem esse poder? Ficou impressionado. E ele queria esse poder, queria o Espírito Santo. Então Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos, a Felipe e a Pedro. Olha, toma o dinheiro aqui que eu quero esse poder também. Aí Pedro falou assim, você não tem direito a esse poder, porque o teu coração não está reto diante de Deus. Você quer algo que não pode ser comprado com o seu dinheiro. Esse aqui é poder dos céus, poder diretamente do trono do Altíssimo, do teu Criador. Então vai se consertar com Deus, vai se arrepender da sua hipocrisia, e aí sim você vem falar com a gente. Tá? Mas ele falou o que eu já ouvi muita gente falar. Em vez de ele se arrepender e falar, eu me arrependo, Senhor, dobrar o joelho e falar assim, eu me arrependo desse pecado, meu Pai, estou com o espírito de feitiçaria, estou com o demônio, me arrependo, meu Pai. E pedir para o apóstolo orar ali, né, naquele momento, e se arrepender, principalmente se arrepender. Ele falou o quê para Pedro? Ele falou assim, irmão, ora por mim. E hoje é o que eu mais vejo na igreja, na rua, em casa de família. Ô irmão, ora para mim. Quer jogar responsabilidade no outro, em mim. Ah, então você não quer se arrepender agora? Eu tenho que ficar orando por você e você não se arrepende. Não adianta nada. Se você não tem desespero para salvar a tua alma, eu não vou ter desespero em salvar ela também. Deus não vai ter desespero em salvar ela. Então tem que ser desesperado. Né? Você não tem parte aqui. Aqui diz, arrependa-se dessa maldade, no verso 22, e ora ao Senhor, talvez ele perdoe tal pensamento. Porém, ele respondeu, orem vocês ao Senhor por mim. Ore por mim, vocês. Por que ele não pode orar? Porque ele não quer se arrepender. Ele quer continuar com o espírito de feitiçaria, porque o espírito de feitiçaria fazia ele adivinhar o tempo, o futuro, fazia ele ganhar dinheiro. As pessoas iam consultar ele, assim como consultam ciganas, quem jogam búzios, cartas de tarô. Então ele não queria se arrepender desse pecado. E isso é o que nós estamos vendo dentro da igreja. Né? Muitos falsos profetas, meus irmãos, muitos. Assim como em Atos 16, verso 16, que havia uma moça que tinha espírito de adivinhação e ia atrás de Paulo, né? Adivinhando, falando, Paulo, olha, esse é o grande e servo do Senhor, escute ele. Ficou dia após dia, no dia seguinte, esse é o grande servo do Senhor, gritando para todo mundo. Aí no outro dia, esse é o servo do Senhor, acreditem nele. Ela adivinhava, com precisão, sabia, porque era o demônio que estava adivinhando. Aí Paulo ficou irritado, porque estava meio sendo ridicularizado. Ele olhou para a moça e falou assim, espírito de adivinhação, saia dela, em nome de Jesus. Aí saiu na hora, né? Saiu na hora. Então, é muito sério o que está acontecendo. É muito sério o que está acontecendo na palavra, porque hoje espíritos de feitiçaria estão sendo usados dentro da igreja. Espírito de feitiçaria, meus irmãos. Espírito de feitiçaria. Hoje as pessoas estão sendo enganadas por demônios. Por demônios. E eu quero ler uma passagem aqui com relação a espíritos demoníacos, enganos religiosos e falsos profetas, lá em Levítico 20, verso 4, fala assim, se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque, ou seja, o que é Moloque? Moloque era um demônio, era um principado que eles adoravam, né? Uma entidade pagã, eles pegavam o filho quando nascia e colocavam na fogueira, matavam o próprio filho como sacrifício para o diabo, para o demônio. Por quê? Porque o demônio ia dar riqueza para ele, o demônio ia abrir os caminhos, assim como também na Umbanda, que em Umbanda o pessoal fala lá, fechar o corpo, proteção, falam de abrir caminhos, abrir portas, emprego, dinheiro, riqueza, fama, é a mesma coisa, só que só muda os nomes hoje em dia, entendeu? A mesma coisa. Então aqui fala, quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, o que é deixar de executar? Tem que morrer, tem que matar. Entregou o filho para o diabo, fez o sacrifício para o diabo, mata esse desgraçado aí. Olha como Deus era justo, meu Deus do céu. E ele é justo, na verdade. Mas olha como ele é bem rígido. Hoje ele está tendo misericórdia.
Voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Meu Deus do céu. Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas, feiticeiros para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do meu povo. Então, hoje é um pecado grave, entendeu? Consultar demônio, consultar feiticeiro. A pessoa na lei de Moisés tinha que morrer, tinha que ser executada, apedrejada. E as pessoas hoje indo aí para cartomante, fazer leitura de búzios, para cigana ler a palma da mão, né? Consultar os demônios, espíritos demoníacos, para saber a respeito do futuro, ao invés de buscar Deus, porque eles estão buscando aos espíritos mortos e condenados, que são demônios, ao invés de buscar o espírito da vida, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Porque o diabo vem mais fácil, né? Tudo que você pede ao diabo, ele vai dar para você, mas ele vai pedir a tua alma. Enquanto que Deus, você tem que viver estritamente na obediência. Caso contrário, Deus não escuta qualquer um, não. Deus não escuta qualquer um, Deus não fala qualquer um, não. Aquele que diz que crê, 1 João capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz que crê em mim, mas não guarda meus preceitos e mandamentos, é mentiroso. Deus não escuta o mentiroso, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 20, verso 8, os mentirosos serão lançados no lago de fogo eterno. Então, é isso que está acontecendo. Hoje, existem muito profecia dentro da igreja, espírito de revelação, de adivinhação em pastores e pastoras, né? Pastor não existe. E eles estão fazendo muitas revelações na igreja. E as pessoas ficam admiradas, né? Não, isso aí é o grande poder de Deus, assim como lá antigamente acontecia. Não estou falando que não existe profecia, eu acho que existe. Existem homens de Deus, sim, que são usados. Eu também, inclusive, já fui usado por isso. Revelações, né? Só que a pessoa lá tem uma revelação, mas ela não anda na sã doutrina. Ela não anda se portando conforme a palavra em santidade, na obediência, né, no temor a Deus. Fica lá tendo relação sexual imorais com a mulher, fazendo sexo de tudo quanto é jeito, né? E acha que tem o Espírito Santo. Vê a bunda de mulher na rua quando passa e depois vai pregar na rua, vai pregar lá no púlpito, no altar. A pessoa vê o irmão na rua passando fome e não estende a mão. Tem vergonha de Jesus, tem vergonha de fazer a obra de Deus. E depois acha que tem o Espírito Santo. Quem está revelando é o espírito de adivinhação, o espírito de feitiçaria. E porque o espírito demoníaco é muito semelhante, muito parecido com o Espírito Santo. Muito. De diabo ele vem se aperfeiçoando muito para copiar o Espírito de Deus, né? E ele sabe fazer muito bem, né? Interpretar línguas, falar em línguas, enganar muita gente, muita gente. E aqui eu tenho aqui também algumas anotações que eu fiz, que o espírito de feitiçaria usa muito de maldições, de muito feitiços, né? Amuletos, rosários, né? A gente vê aí na igreja aí católica, usa rosário, usa terços. São amuletos, meus irmãos. E fica orando Maria, usando pingentinho assim de Maria, de Nossa Senhora, e fala, ai, ela me protege, mas ela morreu na cruz para você? Ela morreu na cruz pelos teus pecados? Ela pagou o preço por você? Ela é deusa? Que eu saiba, não. Só o único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Então é Jesus. Tem que adorar a Deus. Jesus se fez homem. Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, é a desobediência ao verdadeiro Deus. E eles estão adorando falsos deuses, porque os demônios são falsos deuses, são deuses. Deuses com letra minúscula, com D minúsculo. E são falsos deuses que estão realmente prostituindo o povo. Porque o diabo vem com o prato cheio. Você quer fama, você quer dinheiro, você quer sucesso. Eu abro os seus caminhos, eu abro a porta para você. Né? E a pessoa, opa, olha que oportunidade, né? Porque eu vou para a igreja e não acontece nada. Às vezes Deus dá uma bênção, mas já some. Então, né? Vai no mais fácil. A fonte mais fácil, porque não precisa seguir santidade, não precisa obedecer aos preceitos mandados, não precisa jejuar, não precisa ler a Bíblia. É no mais fácil. Só que vai pagar o preço. Vai pagar. Se vai. Vai pagar sim. Vai pagar sim. Em Deuteronômio 18, a partir do verso 9 e 14, fala o seguinte. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho, como um sacrifício a Moloque,
que pratique adivinhação, espírito de adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem praticar essas coisas. Deus é abominação para Deus. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então aqui eu fiz aqui algumas anotações. Adivinhação, né? Adivinhação, como leituras de cartas, leitura da palma da mão, né? Observar os tempos, presságios, o horóscopo, por exemplo, saber do futuro por intermédio da astrologia. Tem muita gente que usa o horóscopo porque é bonitinho, é moda. Isso aí é feitiçaria, meu irmão. Então se arrependa. Que mais? Encantamentos por intermédio de músicas. A pessoa está no rádio ouvindo uma música, parece que vai, né, ter um prazer imenso. Ouvir que conotações sexuais, ouvir pornografia em áudio, ouvir eu vou beber até cair, não sei o que, o rock, adorando o diabo lá dentro do carro, né? E a pessoa sente prazer naquilo, aquilo ali é um encantamento, assim como na televisão, são portais, e a pessoa fica encantada, fica enfeitiçada, né? E aquilo traz demônios para a vida dela. Então, consultar, né? Feiticeiros, consultar espíritos demoníacos. Tem muitos aí, por exemplo, na religião kardecista de Allan Kardec, os espíritas, eles acreditam que dá para consultar os mortos, consultar espíritos de pessoas que faleceram. Só que esses espíritos não são de seres humanos, são demônios que se passam por seres humanos. Porque a Bíblia fala, todos morrem e então vem o juízo. Ninguém vai se safar do juízo, é céu ou inferno. Não existe pessoa ficar vagando na terra, quem vaga na terra é demônio. Espírito demoníaco, o demônio, desde quando você nasceu, ele já te conhece. Então, quando você morre, ele pode te imitar muito bem, entendeu? Ele pode te imitar. Então, é demônio, né? E nós vemos hoje no movimento das igrejas, também das igrejas cristãs, carismático. O que é carisma? A carisma é o bom relacionamento com o povo, assim como os bons líderes que existiram na Terra, né? Que a maioria foi para o inferno, como um líder, como um recente Hitler, que ele fez a Alemanha inteira acreditar que ele tinha as boas ideias, boas concepções, e todo mundo acreditou nele, que era o salvação da pátria, o salvador da pátria. E então o povo seguiu ele. Assim também acontece nos movimentos carismáticos, as pessoas estão sedentas por um líder. E quando elas escutam as pessoas falando, olha, Jesus veio te trazer aqui a liberdade para você fazer o que você quiser, Jesus te ama, Jesus te acolhe, Jesus ama todo mundo. Eles pregam um Jesus mentiroso, que não prega de arrependimento, um Jesus que não é justo. Jesus é amor, mas ele é justo também, ele é o justo juiz, né? E ele está irado com a humanidade todos os dias, conforme o Salmo 7. Ele vai cortar os ímpios no meio. Isso é bíblico. Só que daí só fala que Deus é amor. Ok, o amor é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso, mas é um amor justo, não é um amor de paixão humana, de ter admiração, né? De ficar extasiado. Ai, meu Deus, eu te amo. Ai. Assim não, ele é um amor justo, um amor sincero e puro de coração, mas justo, acima de tudo. E as igrejas que não pregam sobre salvação de alma, sobre inferno, sobre arrependimento, então por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para quê? Se não prega sobre o inferno, se ele morreu na cruz para salvar você do inferno, para tirar você do inferno, para que você conseguisse entrar no reino dos céus, porque ninguém conseguia cumprir os 603 mandamentos. Se ninguém consegue cumprir os 603 mandamentos pela força do braço, então Deus veio e falou assim, agora vocês serão salvos pela graça. Serão salvos pela graça. Aqui, ó. Serão salvos pela graça. E não mais pelo cumprimento da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei inteira. Se vocês for tentar cumprir a lei, você não vai conseguir. E todo mundo vai para o inferno, porque nenhum ser humano vai conseguir cumprir a lei. Então agora é salvo pelo intermédio da graça. Jesus, ele derrubou a lei. Né? Extinguiu a lei. Ele foi o sacrifício supremo. Porque lá, na lei de Moisés, eles tinham que fazer sacrifícios. Quando eles estavam na lei, você deitou com sua mulher, deitou com a mulher do seu pai, você deitou com um animal, você fez sexo com menstruada, você praticou
roubo, você tem que morrer, de ser apedrejado. Para não morrer, eles tinham que pegar um animal, impor a mão sobre a cabeça dele, orar, e aí passava o pecado para o animal ficava impuro, eles imolavam, faziam o sacrifício, metiam fogo no animal e subia aos céus. Então era perdoado os pecados. Por isso que Deus, Jesus, em Isaías 53, fala, ele é a ovelha, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele sem pecado, não sem mancha nele, ele se entregou, né, como sacrifício por nós, para que nós não precisássemos mais fazer sacrifício com animais. Ele foi o próprio sacrifício. E hoje as pessoas não entendem isso. O próprio Deus se entregou por nós. E agora nós somos salvos pela graça. Ah lá, Gálatas 3 fala assim, a partir do verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Foi praticando a lei de Moisés que você recebeu o Espírito Santo? Não, foi pela fé. Ou pela fé naquilo que ouviram? Na fé em nosso Senhor Jesus. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, começaram pelo Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Começou no Espírito Santo e agora quer voltar para a lei? O esforço próprio vai cair, vai se machucar, porque ninguém consegue cumprir as leis. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, né? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? As pessoas praticam, né, milagres pela fé em Jesus e recebem o Espírito Santo ou porque praticam a lei? É pela fé. Né? E não é somente a fé. Hoje a fé, meus irmãos, as pessoas acham que é só crer, só que daí você tem que ligar que sem obediência ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus, porque o diabo ele faz prodígio e as pessoas só de crer em Deus eu já faço milagre. Isso é mentira. A gente tem que crer em Deus, mas tem que obedecer. Sem obediência ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E aquele que não obedece é mentiroso. Se ele é mentiroso, ele está fadado ao inferno, como é que ele tem o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo. Não tem, ele está no pecado, está na mentira. Se ele não tem o Espírito Santo e realiza prodígios, de onde vêm esses milagres, esses sinais? Esses sinais vêm do inferno, vêm de Satanás. Assim como fala em 2 Tessalonicenses 2, né? 2, a partir do verso 8, fala assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Falando da volta de Jesus. Quem que é o iníquo? É o anticristo, é Lúcifer, que vai voltar aqui para a terra. Vai subir, que ele está amarrado no inferno. Ele está amarrado no inferno, meus irmãos. Está amarrado no inferno. Inclusive, um irmão foi arrebatado no inferno e ele foi no trono de Lúcifer. Eu orei por ele, ele caiu e foi arrebatado. E ele falou que Lúcifer tinha 7 correntes em Lúcifer. Cada corrente dessas 7 correntes era um arcanjo. E dessas 7, 5 já caíram, estavam no chão. Só faltam 2, que é o arcanjo, a corrente do arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Então, Lúcifer já está voltando, meus amigos. O anticristo já vai subir a terra. Podem esperar. Né? Só que Deus, com o sopro da boca, vai humilhar o diabo, em nome de Jesus. Né? A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentiras. Né? Prodígios de mentiras, sinais, os falsos profetas estão realizando milagres, assim como lá diz em Mateus 24, verso 11, fala, e surgirão falsos profetas. E aqui fala, realizarão prodígios de mentiras. E continuando, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque os que perecem estão na injustiça. Quando a pessoa vai para o inferno é porque ela está na injustiça. Para ir para o céu você tem que estar na justiça. Tem que estar reto, coração justo com Deus. Porque não receberam o amor da verdade. Eles estão no engano religioso. Muitos cristãos acham que estão indo para o céu. Mentira. Eles estão no falso amor. Jesus ama todo mundo vai para o céu. Acho que é hippie, agora Jesus é hippie, Jesus é Papai Noel, está distribuindo bênção agora, milagre para todo mundo. Mentira, você tem que obedecer. Como eu disse lá, 1 Samuel, né, 15, 23, fala, o Senhor se agrada em obediência. Na obediência, a gente tem que se obedecer. Se a gente não obedece, é rebelde, a gente é feiticeiro.
Porque o espírito de feitiçaria está na desobediência. Porque se não tem o Espírito Santo, tem um espírito demoníaco, o espírito de feitiçaria. E ele é muito parecido com o Espírito Santo. Mas, né, a gente consegue reconhecer com discernimento de espírito. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, as pessoas estão acreditando na mentira. Deus enviará a operação do erro. Eles estão acreditando nesse falso evangelho que estão pregando nas igrejas. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tem prazer na iniquidade, as pessoas hoje têm prazer, as pessoas cantam na igreja, parece entretenimento na igreja, ai, mãozinha para lá, mãozinha para cá, mas não consegue colocar uma calça decente, não consegue tapar o corpo, tem que sair sensual, colocar salto alto para rebolar a bunda, tem que colocar maquiagem, brinco, piercing, tudo isso é do diabo, da Babilônia, vem do Egito, entendeu? De tudo isso tira a feição do Senhor, somos a imagem e semelhança de Deus. E as pessoas hoje estão perdendo a imagem de Deus, elas estão com a imagem de Satanás. Estão parecendo mais Satanás do que o Senhor. O Senhor é santo. Para parecer com ele, andar como ele andou. Tem que andar como ele andou. Ser santo, ter feição pura, boa, justa. Então, ninguém pode usar o Espírito Santo. Ninguém pode usar o Espírito Santo. A pessoa faz milagre ali conforme o bel prazer, né? E ali todo mundo fala, glória a Jesus, mas não prega santidade, não prega arrependimento, não prega condenação, salvação da alma. Tem alguma coisa esquisita ali. Ela não está com o Espírito Santo, ela está com o espírito de feitiçaria, o espírito demoníaco, o espírito de manipulação. São 3 requisitos que tem no espírito de feitiçaria: intimidação, manipulação e controle. Por intermédio da intimidação, o pastor consegue intimidar a pessoa. Por exemplo, eu estou vendo aqui 3 pessoas que vai dar um dízimo de R$3.000 hoje. Deus está falando comigo aqui. Daí a pessoa fica intimidada. Se eu não der, a mão de Deus vai pesar em mim. Está intimidada. Daí ela vai dar. Está intimidando. E pela intimidação, ela manipula e controla. Consegue controlar a pessoa, né? Porque daí depois vem a pessoa e fala, se você não fizer isso aí, você vai morrer. Você pode morrer hoje. Se você não fizer o que eu estou falando para você, não pagar o dízimo, não fazer isso, aquilo, você pode acontecer isso com você. Manipulação, chantagem, usar do chantagismo, isso é manipulação, que gera o controle. Então, se tem intimidação, manipulação, né, chantagem, intimidar, fazer a base da força, né, e controle nessa igreja, você pode ter certeza que não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não deixa a pessoa se sentir culpada daquilo. Faz você se arrepender do seu pecado. Se você pecar, o Espírito Santo vai te convencer do teu pecado. Mas ele não vai deixar você com a culpa, porque essa culpa ele carregou na cruz. O Espírito Santo, Jesus, carregou a sua culpa na cruz. Então, porque se você se sentir culpado e não se arrepender, e às vezes se arrepende, mas se sente culpado pro resto da vida, isso é demônio. Por quê? Porque Jesus pagou um preço para lavar você. O sangue de Jesus te lava e te redime de todo mal. Então, se você se sente culpado, não se sente liberto daquele pecado que você cometeu, né? Isso aí é demônio. Isso é demônio. Porque Deus ele pagou um preço na cruz que não tem valor, é inestimável. E ele não pagou esse preço à toa, pagou para te dar vida em abundância, para ter condição de ir para o céu, tá? Se santificar. Agora, quando a pessoa manipula dentro da igreja, o pastor, a pessoa se sente culpada. Se eu não fizer isso, fizer aquilo, Deus, isso não é o Espírito Santo, não. Isso não é o Espírito Santo, não. Você pode ter certeza, você pode ter certeza. O Senhor, o Espírito Santo de Deus fala na minha boca, ele fala por intermédio da minha vida. Porque eu me consagro ao Senhor. Eu não sou melhor que você que está vendo o vídeo, mas eu obedeço. Eu quero obedecer e você tem que obedecer também, né? Eu sei que há muitos caminhos que a vida te dá, o diabo dá. Ele quer, toma, você quer isso, você quer aquilo. É difícil, meus irmãos, é muito difícil. Sabe, a vaidade humana, a soberba, o orgulho, o status, preocupar que os outros vão pensar de você. É muito difícil. É muito difícil, mas a gente tem que morrer na cruz. Assim como Paulo diz, eu morri na cruz, fui crucificado na cruz com Cristo. Minha carne foi crucificada com Cristo na cruz. Eu não vivo mais para o mundo, nem o mundo vive em mim, mas eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Eu vivo para Jesus, no Espírito. Porque as obras da carne, conforme Gálatas 5,
verso 19, versículo 19 ao 21 fala, as obras da carne é feitiçaria, contendas, iras, fofocas, amarguras, tudo que vem da carne é pecado, né? É a carnalidade. A virtude está no espírito, não está na carne. Aquilo que vem da carne se compara à feitiçaria, manipulação, intimidação, dominação, né? O controle, né? Porque o ser humano está sedento por controlar as pessoas. Quer um exemplo agora para as falsas religiões? O candomblé, umbanda, quimbanda, essas falsas religiões, eles usam guias no pescoço lá representando um Ogum, um Exu, né? Uma entidade guia dele, que é um demônio. E quando ela coloca esse colar, esse espírito demoníaco está na vida dela, entrou nela e transfere essa força para ela. Aí a pessoa consegue ter um espírito de adivinhação, espírito de feitiçaria, né? Por isso que a pessoa consegue adivinhar, consegue prever o futuro, porque o demônio está fazendo aquilo. Dá poderes sobrenaturais para a pessoa. E a pessoa se torna refém daquilo. A personalidade muda, aquele guia é uma prisão da pessoa, laça a pessoa, né? Laça a pessoa, é uma corrente. E para tirar aquilo, meus amigos, é difícil, hein? Só oração mesmo. Muita oração. Transfere o poder, né? Transfere o poder. E eu falo para você, tem muita gente que brinca, né? Eu consultar o tabuleiro de Ouija, né? O Ouija board, e consultar espíritos demoníacos só por curiosidade ou por diversão. Ah, é? Você quer fazer isso? Coloca o dedo na boquinha do tigre para ver o que acontece. Só por diversão. Coloca o dedo na boquinha do leão para ver o que acontece. Meu amigo, ele vai arrancar seu crânio, vai te matar, o leão vai querer te matar. Ele não vai querer só o dedo, só a mão, ele vai querer seu corpo. E assim também é com o demônio. Né? Só por diversão, só para experimentar novas experiências. Você não sabe o que você está fazendo. Você está entrando num mundo obscuro que você não conhece. O diabo, ele é muito astuto, muito esperto, inteligente. Ele formou essas falsas religiões. Ele é muito inteligente. Os demônios são inteligentes porque eles eram anjos. E os anjos viviam com Deus no céu. Imagina o conhecimento que esses seres não têm. Muito perigoso, meus irmãos. E eles são poderosos. Lá em Êxodo 7, verso 8, Moisés e Arão fizeram 3 sinais. O primeiro jogou o cajado na frente de Faraó e se tornou em serpente. Faraó chamou seus feiticeiros, seus bruxos, eles jogaram e se tornaram serpente também. Depois o Senhor falou para eles: coloca o seu cajado no rio e ele tornar-se-á o rio em sangue e morrerá todos os peixes. Tornou sangue. Os feiticeiros foram lá e fez a mesma coisa. Depois falou assim: faça com que as rãs do rio subam às casas dos egípcios. Foi lá, tocou no rio, subiu. O que o faraó fez? Mandou lá os feiticeiros fazerem a mesma coisa. Os sapos, as rãs subiram nas casas do pessoal. Então, o diabo também tem. O diabo também tem poder, né? O diabo tem poder também. Então, tomem cuidado, porque as pessoas falam assim: eu vou naquela igreja ali porque aquela igreja eu recebi muita bênção já. Né? O pastor orou em mim, eu fui curada de uma dor aqui nas costas, eu fui curado de uma dor no ombro, eu recebi uma bênção, um emprego. O diabo abre as portas, o diabo joga a dor no ombro, no pé, ele cura por um tempo, que ele não cura, ele some com a dor, ele depois volta, uma dor mais difícil, com câncer, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado, meus irmãos, tem que tomar cuidado, porque o espírito de feitiçaria e o Espírito Santo são muito parecidos e as pessoas não sabem diferenciar os dois espíritos. As pessoas, elas vão na igreja, e o pastor, hoje, a maioria das igrejas, por experiência própria, já fui em muitas igrejas, estão com o demônio no corpo, está no pecado, está na mentira, não prega sobre santidade, arrependimento, não prega sobre o que vai magoar as pessoas, e faz milagres, curas, expulsa demônios, profetiza, fala em línguas. Isso é demônio, isso é espírito de feitiçaria, espírito de rebelião, espíritos rebeldes que estão neles. Infelizmente, Porque nós somos agora livres, por intermédio do sacrifício que Jesus fez na cruz. Livres, não para vivermos conforme a nossa vontade. Essa liberdade que Deus fala, que nós somos livres agora, com o sacrifício na cruz, livres da escravidão do pecado, porque em outros tempos
Nós vivíamos conforme a vontade da carne. Né? Paulo fala, em outros tempos, nós buscávamos a vontade da carne. E por consequência, a vontade da carne é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos fadados ao inferno. Em outros tempos, a gente vivia seguindo a nossa vontade. Nós não temos liberdade pela nossa vontade. Nós temos liberdade agora. Jesus morreu na cruz. Ele quebrou essa corrente. Ele venceu a morte, venceu o inferno. Porque a morte é o inferno. E ele venceu o inferno. E se ele venceu o inferno, ele deu essa liberdade pra gente vencer o inferno também. E sair do pecado, vencer o pecado. Só que as pessoas falam assim, não, Jesus Cristo morreu na cruz para te dar vida em abundância, para te dar essa liberdade para você viver em paz, para você viver do jeitinho que você quer. Mentiroso, rapaz. Mentiroso, vai se arrepender, ô falso profeta. Vai se arrepender. Maldito tu és aos olhos do Senhor se não se arrepender. Jesus morreu na cruz para te dar liberdade da escravidão do pecado, para te tirar da mão de Satanás. Tá bom? Para tirar da mão de Satanás. E agora você tem liberdade para adorá-lo e para fazer a vontade do Altíssimo. E ser santo, pois o Senhor é santo. E a vontade dele é perfeita e santa e plena. Né? Perfeita, santa e plena. E lá em Paulo, 1 Coríntios 6, verso 12, fala, em outros tempos, vós éreis escravos da carne, mas agora vós fostes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e não viveis mais conforme este mundo. Fostes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te lava, te remide, te redime e te cura de todo mal, todas as culpas. Né? Isaías 53 fala, então levaram a ovelha, né? A ovelha foi ao matadouro, sem nenhuma transgressão, de boca fechada, ele carregou sobre si nossas iniquidades. Jesus levou nossas culpas, nossas iniquidades, nossos pecados, e nos deixou puro e libertos da escravidão do pecado, para que pudéssemos ser livres do demônio, para poder adorar a Deus em santidade. Aleluia, Jesus! Santo é Deus. Aleluia, meu Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo, meu Pai. Tu és santo, meu Deus. Tu és santo, meu Deus. Tu és poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Senhor. Grande Deus. Grande Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18, fala o seguinte, nossos sofrimentos leves e momentâneos aqui nessa terra estão produzindo para nós uma glória eterna, essa glória eterna na glória do Senhor. E essa glória só vem por intermédio da obediência, só veremos a Deus em santidade, em justiça, pois o Senhor é santo, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele é reto. Nós ajudaremos no reino do céu a obediência, seremos como Ele é. Entraremos no reino dos céus, poucos são os que entram, porque poucos são justos, íntegros, retos, coração puro. Então esse sofrimento aqui na terra estão produzindo para nós uma glória eterna. Devemos fixar os olhos não naquilo que se vê na carne, isso aqui é terreno, isso aqui é carnal, isso aqui é concreto, isso aqui é material, isso aqui é tudo corrupto, tudo sujo. Estamos nos fins dos tempos, tudo isso já está condenado, vai virar pó. Então, não devemos nos fixar nossos olhos nisso. Porque o que vê é transitório. Mas devemos fixar nossos olhos naquilo que não se vê. O mundo espiritual não se vê com esses olhos, mas sim com os olhos espirituais. Mas o que não se vê é eterno. O que não se vê, ele é eterno. O mundo espiritual a gente não vê. Porque é eterno, meus irmãos. É eterno. Agora, aquilo que vê, isso aqui vai voltar pó da terra. E as pessoas hoje estão indo na igreja para resolver seus problemas transitórios, problemas passageiros. Que o pastor dela seja o salvador da pátria. Ah, estou desempregado, me dá um emprego. Ah, estou passando isso. Ah, estou passando aquilo. Ah, me cura isso, não sei o quê. Esses probleminhas são transitórios. E a tua alma? E a tua alma vai para onde, meu amigo? Vai para onde? Se tiver um pastor com espírito de feitiçaria no corpo e ele orar por você, esse espírito demoníaco está na sua vida e amaldiçoa você também. E com o espírito de feitiçaria, como é que você vai para o céu? Você vai com o demônio para o céu, vai morrer no pecado. O salário do pecado é a morte é o inferno. Como é que você vai para o céu? Não tem condições. Não tem condições de ir para o céu. E eu queria dizer aqui uma coisa aqui também. As pessoas não sabem diferenciar inferno e céu. Inferno e lago de fogo. Então, eu queria dizer aqui para vocês aqui a diferença dos dois. O inferno, né, que está descrito em várias passagens,
os evangelistas falam, e lançar o servo, Jesus fala, lançar o servo inútil na fornalha de fogo, lá haverá choro e ranger de dentes. Quando nós, nesse tempo, quando nós morremos, nós estamos fadados a ir para o céu ou para o inferno. Jesus fala, buscai, procurar pela porta, entrar pela porta estreita, porque poucos são os que entram por ela. Muitos só procuram, mas poucos acham. Enquanto que a porta do inferno é larga, caminho espaçoso, é gostoso ir para o inferno, porque é prazeroso. O inferno, a gente morrendo, a gente morre, vê o julgamento, né? A gente vai para o céu e inferno. E conforme nossos atos, nossas ações, e é para toda a eternidade, Jesus fala. O Lago de Fogo ainda não foi inaugurado. E eu vou falar por quê. O inferno tem muita gente lá. Tem muita gente no inferno. Tem muita gente no inferno. As pessoas estão chovendo no inferno. Né? Estão chovendo no inferno, chovendo. O inferno, ele nunca se sacia. Lá em Provérbios diz, o inferno nunca está saciado. Nunca está farto, nunca está farto, nunca está farto. E o abismo nunca se farta, né? Provérbios 2, se eu não me engano, fala lá. O inferno nunca está farto, nunca se sacia. E o inferno, onde estão os demônios, foram aprisionados, os anjos caídos estão aprisionados lá. E lá, na condenação, eles judiam das almas lá. Eles judiam das almas. Eles decapitam as almas, eles metem faca nas almas, e a alma, eles cortam tudo, as pessoas em pedaço lá, estupram as pessoas lá, tudo quanto é forma de tortura eles fazem. E a pessoa, essa alma, o corpo espiritual, não morre, ela se regenera. Puf, corta tudo lá, depois faz isso aqui, ó, puf, volta ao normal. Porque é o corpo espiritual, não morre. Então, o inferno, ele é eterno. Né? Só que existe o lago de fogo. E eu vou ler aqui, ó. Apocalipse 19 fala o seguinte. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta. A besta e o falso profeta, que eu vou falar em outro vídeo a respeito de Apocalipse, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Eles estrearam o lago de fogo. Foram lançados vivos. Quem estreou o lago de fogo? Procura aí. O lago de fogo ainda não foi estreado. Coloca no Google aí. A besta e o falso profeta estrearam o lago de fogo, que arde com enxofre. O lago de fogo é pior que o inferno, meus irmãos. Porque os demônios vão sofrer junto com os seres humanos. Nem os demônios. A energia vai ser tão densa, tão negativa espiritualmente, que os demônios nem eles vão conseguir mais. Porque o inferno é o reino lá dos demônios. Eles conseguem ainda lá andar tranquilamente, maltratar os seres humanos, né? Porque são anjos caídos. Eles têm um espírito maior que o ser humano. Então ele resiste ao fogo lá do inferno. São superiores aos seres humanos. E eles torturam lá no inferno, lá, porque é o lugar deles lá. O inferno é a ira de Deus. É o lagar da ira do Senhor. E os demônios são as armas da ira do Senhor. Para judiar das almas. Né? Não conviveu de acordo com os preceitos e mandamentos, então vai sofrer. Então essa é a diferença. O lago de fogo ainda não foi estreado. Ele vai estrear com a besta e o falso profeta, que eles vão ser lançados lá. E o que vai acontecer? Deus, quando tiver tudo acabado na humanidade, aqui a Terra, ele vai julgar a humanidade. E ele vai colocar os bodes na esquerda e as ovelhas à sua direita. E abrirá o livro da vida. E todos estarão diante do trono de Deus, do juízo de Deus, do julgamento. E os que estão no inferno vão cair no lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo vai engolir o inferno. Com demônio, com alma, com tudo. Vai cair tudo no lago de fogo. Então demônio e almas de seres humanos vão sofrer junto no lago de fogo. Enquanto que os outros, os santos, vão para o céu. Né? E aqui depois fala em Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O diabo é Lúcifer. O diablo, significa Lúcifer. Né? E a besta e o falso profeta é a trindade de baixo. Porque tem a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai haver a trindade, tem a trindade de cima e vai ter a trindade de baixo, que é o diabo, Lúcifer, a besta e o falso profeta. Falso profeta provavelmente vai ser um líder religioso que vai enganar, vai fazer muito prodígio, muitos sinais de maravilhas, vai enganar muitos. Ele vai preparar o caminho para o diabo, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus. Né? João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o tempo, pois está vindo um que eu não sou digno nem de amarrar, desamarrar, né?
a sua sandália. Então, o falso profeta vai trazer o caminho, vai fazer o caminho. É isso, e ele vai preparar o caminho para o anticristo, para Lúcifer, né? E a besta, acredito também que vai auxiliar o diabo de alguma forma, vai ser um principado, um demônio, que existe os principados no inferno, é Lúcifer, Astarote e Beelzebu, né? São 3 arcanjos, eram arcanjos no céu, viraram demônios principados, demônios fortes. Então o falso profeta vai ser um líder religioso, a besta provavelmente vai ser algum outro auxiliador de Satanás, né? Que vai auxiliar o diabo aí na unificação do mundo. Né? Não sei se vai ser algum político junto com o anticristo, vai ser alguma pessoa, personalidade conhecida e auxiliando o mundo, auxiliando o diabo para unificar o mundo, porque ele vai governar sobre o mundo. Enfim, então os 3 vão cair num lago de fogo, né? E no verso 11 fala assim: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, o Senhor. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado conforme segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno vai cair no lago de fogo. Ai, que coisa horrível, meu Deus do céu. Esta é a segunda morte. A primeira morte é você cair no lago de fogo, de cair no inferno. A primeira morte é essa, quando você morre aqui, e aí sua alma sai do corpo e já vai para o inferno. Essa é a primeira morte. A segunda morte é o lago de fogo. Meu Deus do céu. Tira isso de nós, Jesus, pelo amor de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Imagina você achar escrito no livro da vida, ser lançado no lago de fogo. Deus que me livre. Enfim, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Ainda, né? Porque o foco aqui é falsas religiões aí que estão enganando muito, usando o espírito de feitiçaria, assim como o budismo, a idolatria, né? De Buda, né? Os ensinamentos de Buda, de paz, amor, gratidão. Tudo é gratidão, já viu hoje? Hoje a moda é falar gratidão. É coisa do diabo isso aí, meu irmão. Coisa do diabo. Ai, Deus que me perdoe, não tem justiça nisso. Cadê o arrependimento? Tudo é gratidão. Ai, tudo é gratidão. Ai, todos somos felizes. Parece Teletubbies. Deus que me perdoe, Senhor. Ó, o que significa a palavra arcanjo? Agora, né, só para vocês terem noção do que são principados que estão por detrás dessas falsas religiões. A palavra arc, e no hebraico, significa dominador, principado. Todos os demônios príncipes são arcanjos, porque os arcanjos, eles dominavam no céu, os serafins e os querubins, eles que davam ordem. Lúcifer, conforme a Bíblia diz lá em Isaías 14, que ele era falar querubim, não é querubim. Foi traduzido errado no português. Ele é arcanjo. Ele é um anjo dominador, é um anjo principado. Como que ele ia lutar contra Miguel, né, e Gabriel lá no céu, né, lutar contra todos os arcanjos, se ele fosse um querubim que toca flauta e adora a Deus só? Ele não é anjo de guerra. Ele era anjo de guerra, meus irmãos. Anjo de guerra, poderoso. Então ele era regente, né, da orquestra, lá, os querubins iam adorar a Deus, porque os querubins adoram a Deus. Ele ia lá reger os querubins, mas não é porque ele estava regendo os querubins que ele era um querubim, não é. Então, para vocês terem ideia, o que está por detrás das falsas religiões são principados muito poderosos, são demônios dominadores. O hinduísmo, né, falsas religiões, Shiva, Vishnu, Brahma, Deus que cria, Shiva, Deus da destruição, o outro, né, Vishnu, Deus que cria. Ai, que diabo, que demônio, né? Aí você vai ver lá 40 braços tem no Deus lá, aquela cara de demônio, os caras falam, é Deus. Negócio horrível, meu Deus do céu. Vai cair tudo no inferno, seguindo essas falsas doutrinas. Na Índia, eles adoram tudo. Eles adoram a Ganesha, que é um elefante. Eles adoram com corpo de homem. Eles adoram e falam boas vibrações, gratidão. Gratidão, ai que demônio. Eles adoram formiga, adoram elefante, adoram macaco. Aí você vai ver lá na Índia, criança nascendo com tromba de elefante desse tamanho. Taca aí no Google aí, você vai ver. Criança nascendo com rabo de macaco. Criança nascendo com um monte de braço, igual a Shiva.
Meu Deus do céu, isso é coisa do demônio, isso é feitiçaria pura. Deus que me perdoe. A maior quantidade de anormalistas que tem no mundo está na Índia. Porque a Índia adora falsos deuses, eles nascem amaldiçoados. Porque lá em Êxodo 20, a partir do verso 1, fala: não adorai outros deuses, porque eu, vosso Deus, sou um Deus zeloso. Não fazem nada, nenhuma estátua, nenhuma escultura do que há no céu, na terra e no inferno, nada. Debaixo da terra. Não é para fazer escultura, imagem de ser humano. Os católicos adoram Maria, não é para fazer. É para dar glória a Jesus, a Deus vivo, não para os seres humanos que morrem. Meu Deus, Deus vive, Elohim, Jesus, Adonai, Yahvé. E eles estão, né? Eles provocam a ira de Deus e aí nasce amaldiçoado até a quarta geração. Até a quarta geração fica se não se arrepender e não tirar esse demônio do corpo, essa maldição hereditária. E as pessoas nascem lá com metade do coração, nasce uma grudada na outra, nasce com 3 cabeças, nasce com 40 braços, nasce com rabo de elefante, rabo de macaco, tromba de elefante, nasce com peito aqui no meio, nasce com olho aqui no meio. Pelo amor de Deus, isso é demônio, isso é espírito de feitiçaria, isso é abominação. Por causa das abominações que eles cometeram contra Deus. Infelizmente, Deus é justo, Ele não cede a ninguém, a glória e a honra dEle. Imagina o Altíssimo Criador, que criou a ti, criou a mim, criou a tudo que era no universo. E as pessoas adorando animal, macaco, elefante, adorando demônio. Imagina adorando o demônio que Ele expulsou do céu. Deus que me livre, meu Deus. Deus me livre. Então é isso, meus irmãos. Tiago 1, capítulo 1, verso 14, diz assim: nós somos tentados por nossos próprios desejos, tentados pelo poder, pelo controle, né? por ser reconhecido na humanidade. Então, se a pessoa usa algum espírito que é para ser reconhecido, só no sobrenatural, no fato de arrependimento e santidade, pode ter certeza que é espírito de feitiçaria, é demônio. É demônio. É demônio isso aí não é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser exaltado, Jesus tem que ser exaltado, Yahvé tem que ser exaltado, tem que ser exaltado ser humano, tem que ser exaltado nenhum pastor, nenhum líder espiritual, nenhum ser humano. Nós somos vermes. Deus chamou Jacó de verme. Imagina, Jacó, patriarca de Deus, neto de Abraão, chamou Jacó verme ou verme. Nós seres humanos somos vermes. Somos muito miseráveis. Você pega uma virose, dá dor de barriga, vomita, você já acha que vai acabar o mundo. Já acha que vai acabar o mundo, porque somos frágeis, sem a graça de Deus. Meu Deus do céu, a gente não vai para lugar nenhum. Que Deus arranque essa soberba, orgulho de nossos corações e andemos na honra, na graça e reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Caso contrário, iremos padecer, desfalecer. Por fim, queria aqui ler outras passagens aqui a respeito de feitiçaria, que está em Números 22, verso 10, que fala de Balaão, né? Deus veio a partir do verso 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei Moabe, enviou-me esta mensagem. Balaque enviou essa mensagem para Balaão. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Está falando dos israelitas, quando estavam saindo lá com Moisés, guiando eles. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Balaque falando para Balaão: talvez eu tenha condições de derrotá-lo, expulsá-lo. Ou seja, Balaque falou para Balaão jogar maldição neles, feitiço, consultar algum feiticeiro. Olha só, naquela época eles tinham já a tendência de consultar algum feiticeiro, algum mago, para mandar amaldiçoar o povo. Só que Deus é o que Deus falou. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado, aleluia. É um povo que fez aliança com Abraão. E hoje somos nós cristãos que cremos no Deus vivo, Jesus Cristo, nosso Deus, povo santo. Jesus, quando ele fez, ele morreu na cruz pelo nosso pecado, ele abriu a salvação para a humanidade, porque antes somente os judeus tinham essa salvação. E aí judeus estavam sempre se prostituindo com falsos deuses, com demônios, com ídolos, e nunca obedecendo a Deus, parar de obedecer a Deus. Deus se fez homem aqui e aí morreu na cruz para trazer salvação para os gentios. Quem é os gentios? Gentios é todos que não habitam em Israel, ou seja, o mundo, o resto do mundo. Agora não são mais só os judeus, agora é todo mundo. Não há mais diferença de gentio e grego, Paulo fala. Não há mais diferença de gentio, grego e judeu. Todos somos um só. Aleluia. Jesus derrubou as leis. Não há mais impureza.
Né? Então é isso. E Deus ele impediu que Balaão soltasse um feitiço, ia consultar um feiticeiro para derrotar Israel. Outra aqui, 2 Coríntios 11, verso 14, diz que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Ou seja, os demônios conseguem se transfigurarem em anjo de luz. Porque, então, ele consegue passar a mentira de que o pastor está sendo usado pelo Espírito Santo. Mas é mentira. É um espírito de feitiçaria, é um espírito demoníaco que intimida, que manipula e controla o povo. Infelizmente. E aí as pessoas ficam, né, todas espasmas, espantadas com o poder com o sobrenatural que tem naquele pastor, naquele líder. Fala, meu Deus, ele fala em línguas, ele profetiza, ele cura, expulsa demônio. Esse é homem de Deus. Mentira. Lá em Atos, né, 8, Simão também enfeitiçava as pessoas, fazia feitiçaria, feitiçava as pessoas. Falava, olha, esse aí é homem de Deus, ó. Esse é homem de Deus, ó. Mentira. Não acredite só num poder sobrenatural. Acredita no evangelho puro, arrependimento, santidade, céu, inferno e demônio. Acredite no evangelho puro, que fala de salvação da alma. Aí sim, esse é um homem de Deus. Se for só acreditar no sobrenatural, você pode cair e ir para o inferno. E outra, a feitiçaria, em relação à feitiçaria, eles se utilizam, né, essas falsas religiões se utilizam muito objetos, amuletos, poções de amor, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para abrir caminho, para arrumar emprego, para ficar rico, né? Lá na África, no voodoo, né, eles fazem um bonequinho lá para controlar a pessoa. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, não tiver diante do pé de Deus, com a proteção do sangue de Cristo, ela fica enfeitiçada. Poções do amor para dar para a pessoa que ama e ela ficar enfeitiçada e casar, né? Tem muitas religiões que usam drogas, aquela região do Santo Daime, que as pessoas têm alucinação. Quando elas têm alucinação, elas dão brecha para demônio entrar no corpo ali, para ficar viajando lá no mundo espiritual, né? Ficar viajando no mundo espiritual. E são encantamentos, são feitiços, Santo Daime, chá de lírio, né? Entre outros aí, chá de cogumelo, tudo isso aí. Tem muita gente que usa, os índios fumam lá, um mato lá deles lá, para ficar alucinado, para verem coisas no mundo espiritual. Isso é tudo demônio. Isso é tudo feitiço. Assim como a TV também feitiça a pessoa. A pessoa começa a ver TV, não consegue sair da frente. Começa a entrar na internet, não consegue sair da internet. Toma cuidado. Toma cuidado. Então, eu falo para ti, para acabar, por fim. Jesus, ele pagou o preço na cruz para que pudéssemos viver em abundância. Ele derrotou Satanás na cruz. Ele derrotou a morte. Derrotou a morte. E a morte significa o inferno. Ele derrotou o inferno. Para que nós consigamos também derrotar o inferno. E nós conseguiremos derrotar o inferno somente por intermédio de Jesus, do Espírito Santo. Pela nossa força. Jeremias 17, versículo: maldito o homem que confia no outro homem, no próprio homem, e faz o teu braço a tua força. Maldito homem que confia no homem, faz o teu braço a tua força. Porque as suas raízes, no tempo de seca, deixarão de dar bons frutos. Porque onde está? A raiz está no manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas é o Espírito Santo, é Deus. Não, está no deserto, está seco, está com demônio. Mas bendito é o homem cuja confiança é no Senhor, que crê no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque suas raízes estão ao lado do manancial de água viva. Que manancial de água viva? Jesus fala, eu sou o manancial de água viva. Quem bebe dessa fonte nunca mais sentirá sede. Quem come desse pão, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais sentirá fome. Está com o manancial de água viva, as raízes nunca vão secar. Nunca vão secar. Aleluia, Jesus, tu és bom. Né? Jesus tem que ser glorificado, esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai se exaltar o homem, nunca vai glorificar nenhum ser humano. Vai glorificar Deus sempre, porque tudo é para a honra e glória de Deus. Nós somos instrumentos da verdade e da justiça. Nós somos servos do Altíssimo. Né? Então tome cuidado, essa é a diferença do espírito de feitiçaria. O espírito de feitiçaria usa da intimidação, intimida a pessoa. Se você não fizer isso, a mão de Deus vai cair. Estou sentindo aqui que você vai doar aqui, essa quantidade de dinheiro para mim. Está intimidando a pessoa, está manipulando para controlar. Né? Controlando as pessoas, jogando doutrinas mentirosas, teologia muito mentirosa. Eles estão dificultando o evangelho é simples. Amar o teu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, teu coração,
e amar o teu próximo a ti mesmo, porque essa é a lei se resume a esses 2 mandamentos, Jesus diz. Então, quando aquele que te perseguir, ore por ele, aquele que te amaldiçoar, abençoe. Esse é o Evangelho de Jesus, meus irmãos. Arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida santa e obediência aos preceitos e mandamentos a Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas e teu próximo. E parece que Deus só se resume a amor, 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 mas esse amor humano, não é amor humano, é amor de justiça que Deus é justo. E ele vai lançar no inferno, não importa se você é bonzinho, mas aí tá, né, não faz mal pra ninguém, mas chega em casa, tá vendo pornografia, tá bebendo, tá fumando, tá só assistindo futebol, não tem tempo para ajoelhar, para dobrar os joelhos para Deus. Ah, não faço mal pra ninguém. Não faz mal, mas tá fornicando, fazendo sexo com um monte de gente aí, vendo pornografia, né, fala palavrão, tem a mente maliciosa, o coração impuro, está fazendo mal para Deus. Porque esse templo aqui, ó, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Esse corpo aí não é seu, esse corpo é de Jesus, ele pagou um preço na cruz. Esse corpo aí não é seu para você poder usá-lo da forma que bem entender. Esse corpo tem que ser glorificado, exaltado. É casa do Senhor, é casa de Deus. Aleluia, Jesus. E outra, se você não sabe o que é pecado, está em dúvida, não faça. Não faça, faça o feijão com arroz. Se tiver algo que você tem dúvida, será que isso é pecado? Não faça. Melhor não fazer o feijão com arroz do que ir para o inferno. Imagina você ir para o inferno porque não estava em dúvida e fez aquilo porque um amigo da igreja falou para fazer, um amigo de trabalho, do familiar, falou, não, isso aí não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não? Tá bom, né? Então cuidado. Eu tenho 9 atributos aqui que eu queria falar para vocês aqui a respeito da salvação. E queria dizer também que Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos nos humilhar diante de Deus, tá? E se prostrar mesmo, nos prostrarmos diante do Senhor, prostrarmos, né? Nos prostrarmos e que Ele venha ao nosso socorro. Quase sente todo soberbão, eu sou teólogo sabichão, eu sou sabichão. Aí só quer pregar em igrejinha chique, seu sabichão só quer frequentar a igreja chique, as igrejas tudo corrompidas. Atos 17, né? Atos 17, verso 24, fala, eu, vosso Deus, não habito em templo de pedra feito com mão de homem. Então, quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Nós somos a igreja de Jesus. E temos que nos humilharmos, entendeu? Dobrar o joelho no meio da rua mesmo, no meio da multidão e falar, Jesus, eu te amo. Deixa eu chamar você de louco. Porque louco vai ser aquele que cai no inferno e vai lembrar de ti. Caramba, louco era eu que não ouvi ele. Então, os 9 atributos, meu irmão, que eu separei aqui, é o seguinte. Misericórdia. Ter misericórdia sempre. Sempre, porque se tu não tiver misericórdia do próximo, Deus vai ter misericórdia de ti. Se tu não perdoar o próximo, como Deus vai te perdoar? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Humildade. Nos humilharmos, ter humildade, né? Humildade. Coração aberto para receber os irmãos. Sem fazer acepção de pessoas, sem ver de onde que ele vem. O temor a Deus, obediência. A Bíblia, lermos a Bíblia, comer do pão da vida, do maná que cai dos céus. Jesus Cristo é o topo, Jesus, né? É topo. E Jesus é tudo em nossa vida. Pensar 24 horas em Jesus. E o próximo é ser dependente de Jesus, dependente de Deus. Deus é nossa inspiração. Né? Que se remete à humilhação. Eu dependo de Ti, Senhor. Preciso de Ti, dependência do Senhor. Sair das fantasias, dos falsos ensinamentos, das doutrinas de demônios. Porque essas fantasias podem te tirar do caminho da salvação. Tá? Pergunta ao Espírito Santo, leiam a Bíblia. Porque esses caminhos mentirosos podem te levar à perdição da tua alma. Ser simples. Saia da teologia. Teologia hoje é muito mentirosa. Os caras teólogos lá estudam 10 anos lá, teologia, e fala assim,
esse aqui, de acordo com esse teólogo aqui, de acordo com esse pastor, de acordo com essa pessoa, são seres humanos. Seres humanos têm entendimento limitado, tá? Precisa consultar ser humano, consulte a Deus, a Bíblia e o Espírito Santo. Aí eles ficam criando um monte de teorias mentirosas, teorias fantasiosas, doutrinas de demônios. Para ir pro céu você tem que fazer isso, para ir pro céu você tem que fazer aquilo, mas daí não tem nada na Bíblia. Não é bíblico. Então cuidado. Exercitar os seus sensos, né? Os bons frutos do Espírito Santo, que está ligado aos seus sensos, né? O autocontrole, a paciência, o amor, a longanimidade, a benevolência, importar com o próximo, a justiça, ser justo, sempre ser verdadeiro e exercitar os seus sensos, seu coração, a sua sensibilidade, né? Ser puro no corpo, na alma e no espírito. E principalmente, por último, amar a verdade acima de todas as coisas. Porque nada se pode pela verdade, senão pela verdade. A verdade acima de tudo. A verdade é acima de tudo. O Senhor é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o caminho da salvação. Ele é a verdade. A verdade não é em mim, não é em você. Ele é a verdade. Não está nessas falsas doutrinas de demônios. Está no Senhor a verdade. Ele é a vida. E a vida em abundância somente no céu. Aqui é passageiro. E essa carne aqui morre. A carne é mentirosa e ilusória. Então eu falo para isso, irmãos. A palavra do Senhor, as igrejas não são entretenimento. A palavra de Deus é para ser vivida e para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Cuidado com as doutrinas de demônios que falsos pastores e falsas religiões têm feito, tá? Porque o demônio, ele vai te dar tudo que aquilo que a sua carne quer. Você quer esposa, quer marido, você quer dinheiro, você quer fama, quer riqueza. Você quer o quê? Você quer ser influente na mídia, na sociedade, você quer ser bem-quisto. Cuidado, porque os menores aqui na terra são os maiores no céu. Os humildes são os maiores lá, aqueles que habitam o céu, né? Mas os maiores aqui na terra são os menores no céu, são vistos como os menores. E os maiores aqui, os reis, os príncipes, as autoridades aqui, os famosos, estão tudo no inferno, meus amigos. Porque eles desejaram o amor do mundo e não o amor de Deus. Então cuidado, tá? E para finalizar, eu cito aqui um Provérbios 9, verso 10, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O temor do Senhor, quando tememos a Deus, obedecemos ao Senhor. Então, eles nos fornecem sabedoria para andarmos nos teus preceitos e mandamentos, para seguir conforme que o Espírito Santo quer, que está habitando em nós, né? E o conhecimento do santo é a prudência, ser prudente, né? Ficar assim, será que isso é pecado? Isso não é? Que eu posso fazer isso aqui? Primeiro eu tenho que consultar aqui sempre o Espírito Santo, porque eu quero andar em santidade, na verdade. Aleluia. Assim seja, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Só tenho a agradecer por esse momento, Pai. Só tenho a agradecer e é isso. Há muitos espíritos de feitiçaria na igreja e espíritos demoníacos nas falsas religiões, que não é o Espírito Santo, e sim espíritos demoníacos fazem esses milagres. Mas com discernimento de espírito, nós conseguimos discernir aquilo que vem do céu e aquilo que vem do inferno, da terra. Para toda a honra e glória ao nome de Jesus Cristo. Amém.